O ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração polêmica a respeito da direita brasileira. Nesse vídeo eu vou mostrar a você que declaração foi essa e abrir aqui uma discussão sobre o assunto, mas antes temos outros assuntos a serem abordados que tiveram grande repercussão nessa quarta-feira. Começando pela velha política sendo exercida descaradamente em Brasília, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Ainda na terça-feira, o atual presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, anunciou seu apoio a Hugo Motta, do Republicanos, para ser o seu sucessor na presidência da casa. Esse anúncio aconteceu no mesmo dia em que o partido de Hugo Motta oficializou seu nome para essa disputa. Só que, obviamente, há todo um contexto por trás dessa história. E um dos principais pontos desse enredo é o projeto de lei para anistiar os presos políticos do 8 de janeiro. O texto desse projeto de lei estava previsto para ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é como esse processo deve ocorrer dentro do Congresso Nacional, nessa terça-feira. E, se aprovado, caberia a Arthur Lira pautá-lo no plenário. Só que Arthur Lira usou e abusou do poder de presidente da casa para atrasar a análise desse projeto. Ele simplesmente criou uma comissão especial que será composta por 34 deputados indicados pelos partidos e que terá ainda que ser instalada, depois eleger um presidente e um relator, criar um cronograma de debate e, com isso, a votação do texto, que é o que realmente interessa e que teria acontecido nessa terça-feira, fica lá para frente ainda com um prazo indefinido. Essa estratégia de Lira é apenas mais uma demonstração clara de que esse projeto de lei, que visa apenas trazer justiça àqueles que foram alvos de aberrações jurídicas, e eu já comentei várias vezes sobre isso aqui no canal, acabou se transformando em uma moeda de troca dentro da sujeira que é a política brasileira. Em paralelo a isso, Bolsonaro foi de surpresa ao Senado na tarde dessa terça e ao final dessa visita respondeu algumas perguntas de jornalistas. No final da noite, praticamente já no início da madrugada dessa quarta, a Folha de São Paulo publicou uma matéria afirmando que Arthur Lira tem aval de Bolsonaro e de ala do PT para colocar esse projeto de lei dentro de um acordo pela sucessão na presidência da Câmara. E no texto dessa reportagem ainda foi colocado que essa visita de Bolsonaro deixou claro que a decisão de Arthur Lira foi previamente discutida com ele para que fosse acrescentada uma emenda a esse texto, prevendo também a extinção da inelegibilidade de Bolsonaro. Ou seja, a Folha de São Paulo dá a entender que, para Bolsonaro, tudo bem esse projeto estar atrasado, desde que houvesse a possibilidade dele mesmo ser beneficiado com isso. Obviamente, ao ler essa matéria e confrontá-la com os posicionamentos que eu já havia visto do ex-presidente sobre essa questão, me pareceu um pouco contraditório. Então eu decidi conferir essas declarações no vídeo, publicado pela própria Folha, e com isso foi possível perceber que Bolsonaro disse, na verdade, uma coisa bem diferente da interpretação dos jornalistas. Cada segundo para aquelas pessoas que estão presas no meio termo injustamente é uma eternidade, tá? Mas é o caminho que nós temos. Se comprometeu em votar, presidente? É o caminho que nós temos para buscar alternativa. Bem, acabando o trabalho das comissões, se conseguimos cumprir os prazos, dá para ser votado esse ano ainda. Presidente, mas o senhor condicionou o apoio ao Hugo Motta? Não tem condicional nenhuma. Tem essa coisa, também não vou enganar você, o que a gente faz é o tete a tete. Não tem nada escrito, nem passa para fora, tá certo? O que a gente quer é solução. Nós não queremos poder, nós queremos solução. E o mais importante para mim, o Marinho com toda certeza também, é botar em liberdade essas pessoas que estão presas. E para deixar ainda mais claro, aquilo que os jornalistas da Folha afirmaram convictamente na reportagem, que Bolsonaro deu aval a Arthur Lira para atrasar o projeto de lei em troca da inclusão de seu nome nos beneficiados pela anistia, na verdade foi respondido pelo ex-presidente com as seguintes palavras: não tem nada a ver. Presidente, se aprova o PL da anistia, o senhor é candidato a 26? Não tem nada a ver. Olha, é menos importante a volta da elegibilidade do que a liberdade dessas pessoas. Mas isso está na mesa de negociação, vocês conversa, né? Poxa, na mesa é igual um namoro, né? Você conversa tudo, vou casar, a gente conversa, vai ter filho, não vai ter filho, vai morar onde, o que você tem, o que você não tem. Qual foi a resposta que o senhor teve? Num namoro você tem quase tudo sim, tá? Ou não é? Ou você namorou diferente de mim? Então tá indo bem. Pois é, essa é a responsabilidade e o compromisso de jornalistas de grandes veículos de imprensa brasileiros com a verdade. Agora, essa ainda não é a declaração polêmica que Bolsonaro deu, que eu mencionei lá no início do vídeo. E eu ainda vou mostrá-la um pouco mais adiante. Mas antes eu preciso falar sobre uma notícia relacionada ao presidente do Senado. Em entrevista concedida ao UOL, Rodrigo Pacheco declarou abertamente que, se a eleição presidencial fosse hoje, apoiaria a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula
Lula da Silva. Sinalizou o desejo de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal e defendeu ainda punições aos envolvidos no 8 de janeiro. A entrevista aconteceu em Londres, onde Pacheco esteve para participar do Lead Brazil Conference, um evento organizado por brasileiros para que convidados brasileiros, entre eles ministros do STF, falem para um seleto grupo de brasileiros, só que sempre fora do Brasil. Afinal, essas autoridades não têm a coragem de falar no Brasil, para o povo brasileiro, os absurdos que dizem nesses eventos privados. Aliás, a privacidade das conversas é tanta que não há vídeo das respostas do presidente do Senado nessa entrevista, apenas a transcrição dela em uma matéria exclusiva para assinantes do UOL. São disponibilizados ao público no YouTube os vídeos dos discursos e debates que acontecem no palco desses eventos. Mas as conversas que realmente importam são aquelas que acontecem fora dele, com as câmeras desligadas. Os patrocinadores e organizadores desses encontros são sempre grandes empresários, muitos deles proprietários de empresas diretamente afetadas por decisões do governo ou do Congresso Nacional, ou até mesmo alvos de julgamentos nas cortes mais importantes do judiciário. Coincidentemente, sempre estão entre os convidados, cujas despesas dessas viagens à Europa ou América do Norte são pagas pelos organizadores, ministros do STF, do STJ, do TSE, ministros de Estado e presidentes das casas do Legislativo. Mas essas, é claro, são apenas mais algumas coincidências do Brasil, o país das coincidências, cujas coincidências, por sinal, são tantas que precisam coincidir em outros continentes, porque aqui parece já não haver mais espaço. Bem, vamos aos fatos. Ainda naquela visita ao Senado, quando respondeu a algumas perguntas dos jornalistas, Bolsonaro falou também sobre outras questões que estavam repercutindo muito naquele momento, como o fato de Gilmar Mendes ter anulado as condenações de José Dirceu. Esse comentário foi feito em meio a mais uma pergunta sobre uma possível candidatura dele em 2026. Minha candidatura lá na frente, o primeiro passo é do TSE, tudo pode acontecer. Não quero me comparar com outros aí até hoje. Fiquei sabendo aqui pela imprensa que o Zé Dirceu está livre de tudo, um mentor de tudo o que é de errado no Brasil. Não só no tocante à corrupção, mas o Zé Dirceu. E ele está elegível, ele pode ser candidato, ele pode ser deputado federal em 27. Então quem seria o vice do senhor? Meu vice? Que toque essa marinha aqui pra... Olha só, eu nem arranjei a namorada dele, vocês querem que eu marque a data do casamento, tá? Então eu vou esperar um pouquinho mais. Só que a declaração polêmica veio logo na sequência, quando ele foi perguntado por um jornalista sobre a existência de uma direita sem Bolsonaro. Presidente, existe uma corrente da direita que diz que pode haver uma direita sem Jair Bolsonaro. O senhor acredita que... Já tentaram várias vezes, não conseguiram. Esses caras juntam quantas pessoas no aeroporto ou num bate-papo em qualquer lugar do Brasil? Só me dizer quantos juntos. Se não sabe a linguagem do povo. E tem uma utopia, tá? Muitos têm uma utopia. Todos que tentaram se arvorar como líder através de likes, né? Ou de lacrações, não chegou a lugar nenhum. Parte da resposta parece ter sido direcionada a Pablo Marçal. Só que é preciso considerar também todo o contexto em que essa pergunta foi feita. No mesmo dia em que isso aconteceu, Ricardo Nunes, que foi candidato apoiado pelo PL em São Paulo, havia concedido uma entrevista ao Metrópolis, onde ele defendeu Tarcísio para a presidência em 2026, caso Bolsonaro continue inelegível, e ainda sinalizou que vislumbra um cargo de ministro, no caso desse governo. Também no mesmo dia, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, concedeu uma entrevista à Globo News, onde ele falou que Bolsonaro foi extremamente deselegante com seus apoiadores e disse que o povo brasileiro cansou do estilo Bolsonaro. Portanto, a declaração de Bolsonaro não foi aleatória, mas não deixa de ser uma afirmação de que, na visão dele, não há uma direita brasileira sem ele. Agora eu quero saber de você, que está assistindo a esse vídeo. Você concorda com a declaração de Bolsonaro? Você acha que a direita brasileira é dependente dele? Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.